Saudações, sejam bem-vindos ao Conexão Empresarial. Eu sou a Amélia Almus e estou aqui para lhe trazer conteúdos que vão me conectar com o mundo empresarial. Nesta presente edição, estamos com o CEO e gestor Eduardo Mazzini, fundador da empresa Elite Corretores de Crédito. Desde já vou saudar o Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado. Pode nos trazer um pouco de uma forma contextualizada os serviços principais da sua empresa? Ok. Antes de mais nada, gostava de agradecer pelo convite e saudar a todos aí que com certeza estão nos acompanhar. Bom, em relação àquilo que são os nossos serviços, nós prestamos um conjunto de serviços, desde a intermediação de serviços relacionados a crédito e produtos financeiros. Mas fora isso, nós passamos por outros estágios, estamos a falar de avaliação, análises financeiras, assim como também fazemos a gestão desses mesmos serviços. E por fim, diria que também fazemos a questão de recuperação de ativos ou de créditos mal parados, prestamos consultorias e formações relacionadas a crédito. E a parte de intermediação, como é que funciona exatamente? Porque eu pude, durante a investigação, perceber que não trabalham só com a intermediação no seu todo. Como é que funciona? Bom, na questão de intermediação, nós iniciamos a trabalhar apenas com microcréditos. Então, buscávamos clientes e conectávamos os clientes às instituições de créditos, falando de microcréditos. Mas percebemos que estaríamos a fazer algo padronizado e algo comum. Então, fomos buscar os clientes, incorporamos a questão de análises, avaliações. Como eu disse anteriormente, também acabamos fazendo a gestão desses mesmos clientes. Então, isso já nos garante ou nos garantiu parcerias de longo prazo com os nossos parceiros, que são as instituições de crédito. Então, nós angariamos os clientes, fazemos análise e fazemos a gestão da carteira do cliente para as instituições de créditos. E uma pergunta, gostaria de saber se a Elite Corretores de Crédito se considera a maior microcrédito do país. Bom, maior ainda não, mas é a nossa visão, é o nosso plano, é o nosso sonho, e nós não somos como tal uma microcrédito. Nós somos um elo de ligação entre as instituições de crédito e as pessoas. Então, até mais, se calhar, dentro de 3, 4, 5 anos, acredito sim que seremos um dos grandes corretores de créditos a nível do todo o país. Agora, sobre gestão de crédito. Quais são os principais critérios que vocês consideram ao avaliar pedidos de crédito para empresas? Bom, no processo de avaliação de crédito para empresas, o essencial chamamos de forma técnica de QIC. O QIC implica conhecer o seu cliente. Então, no processo de avaliação, o que nós buscamos na fase inicial é conhecer ao máximo o nosso cliente. E conhecer ao máximo o nosso cliente é toda a informação possível que possa nos ajudar a conhecer, ou melhor, a saber quem é esse cliente, tratando-se de empresa. Agora, feito isso, já passamos já para detalhes mais técnicos, falo já de avaliações, de análises já financeiras, por aí em diante, como forma de confirmarmos e oferirmos a capacidade financeira de pagamento deste mesmo cliente, tratando-se de empresa, estando tudo ok. Em algum momento nós também podemos dar algum tipo de assessoria ou conselhos, porque alguns vêm com um pedido, mas quando fazemos aquela avaliação, percebemos que a realidade não está encaixada naquilo que é o pedido, então acabamos dando algum tipo de consultoria ainda no processo de avaliação para orientar o cliente a aderir à linha de crédito que melhor satisfaça a sua necessidade. Bem, pude perceber que primeiro investiga o melhor cliente. Enquanto aqueles clientes que têm uma dificuldade extrema financeira, como é que lidam com eles? Bom, a princípio, digamos que para o cliente ter acesso ao crédito, ele deve ter capacidade de pagamento. É por isso que deixaria aqui, se calhar, um conselho aos empreendedores, comerciantes e empresários. O crédito deve ser visto como uma ferramenta. Então, não precisamos estar numa situação de dificuldade ou de incapacidade para recorrer ao crédito.
Certo. Mas podemos nos organizar e usar o crédito de forma estratégica. Mas respondendo à sua questão, para esses que têm dificuldades, chamamos de cada caso em um caso. Exato. Então nós fazemos um diagnóstico, fazemos uma análise, percebemos qual é a situação da dificuldade desse cliente. Se percebemos que na situação em que o cliente se encontra, ainda assim o mesmo pode ter um certo crédito, se calhar reduzido, em função daquilo que é a sua expectativa, podemos sim conceder o crédito. Mas agora percebendo que está numa situação crítica, aí já não aconselhamos muito, porque se o cliente não tem capacidade, nós vamos dar crédito. O cliente geralmente tem uma expectativa, vai injetar, vai investir, mas o investimento pode não dar retorno num período estipulado, imaginado. Então aí já podemos orientar o cliente a buscar outras soluções, a não ser crédito naquele momento. E como pode ajudar as empresas a melhorar a sua saúde financeira? Bom, uma das dicas ou um dos conselhos seria esse que mencionei há pouco tempo. O crédito deve ser olhado como um instrumento, uma ferramenta parceira, principalmente para empresários e empreendedores. Então, um conselho que poderia dar desde já para todos os empreendedores e empresários, olhem para o crédito como um instrumento, uma ferramenta, melhor dizendo, que possa vos ajudar a ampliar, a diversificar aquilo que são os vossos serviços e produtos. Agora, falar de questão de gestão financeira em si, acredito que toda empresa deve criar uma base, uma estrutura que, em função dos serviços, dos produtos que fornece, possa ajudar de forma direta a auxiliar naquilo que são as decisões financeiras da empresa. Mas, em algum momento, nós também, antes de conceder o crédito, fazemos essa avaliação. Como eu disse antes, fazendo essa avaliação, podemos orientar naquele momento qual é o caminho que o cliente pode usar para melhor organizar a sua situação financeira. Quais são as tendências atuais no mercado de crédito que as empresas devem estar para os clientes? Não percebi a questão. Quais são as tendências no mercado de crédito que as empresas devem estar cientes? Ok, bom, primeiro é que estamos num tempo em que as coisas oscilam de forma bem flexível, bem dinâmica. Então, para as empresas que estão neste mercado de crédito, primeiro ponto é isso, perceber-se que estamos numa altura em que devemos estar constantemente assim a nos adaptar. Então, como eu disse lá para trás, no assunto crédito, cada caso é um caso. Tá, em função de cada situação, devemos estar preparados para observar, analisar, avaliar e entregar o que se encaixe à real necessidade dos que buscam por este mesmo crédito. Certo. Sim. E recordando que no ano 2024 o país teve as manifestações, como é que se adaptaram durante aquele todo processo até os dias de hoje? Bom, aquele foi um processo, foi um período não muito bom para nós como operadores ou como prestadores de serviços de créditos, mas acima de tudo não foi um bom período para os próprios clientes. Então, para aquela altura em particular, nós trabalhamos com crédito, mas acima de tudo trabalhamos com pessoas. Então, naquela altura, acima de tudo, buscamos compreender a situação, a realidade, ou até que ponto as manifestações afetavam cada cliente. Então, em função disso, como medidas, geralmente nós, não por vontade, mas por procedimento, aplicamos alguns tipos de sanções ou penalizações aos clientes em casos de incumprimento. Mas naquela altura em particular, houve aquilo que chamamos de perdão de juros de mora. Se o cliente tivesse pagar num prazo, nós estendíamos o prazo, reduzíamos a prestação e perdoávamos totalmente a questão dos juros de mora. Era uma forma de mostrar aos clientes que percebemos a situação, mas por tratar-se de empresa ou de instituição, nós também devemos dar continuidade às nossas atividades, então facilitamos nesse quesito. Mas nós não diretamente como elite, como eu disse, nós somos intermediários entre os clientes e as instituições de créditos. Então, algumas instituições mostraram alguma resistência nisso. Então, foi um período mesmo bem turbulento. Por um lado, tem o operador de crédito, ou a microcrédito, que está a ver os seus lucros a desaparecer.
Por um lado, tem um cliente que não tem capacidade, mas não porque não quer, por conta da situação não tem capacidade de pagar o crédito. Então aí foi uma batalha em que nós, como intermediários, por um lado devemos de acalmar os operadores de microcréditos, por outro lado devemos de sensibilizar o cliente no meio à dificuldade, a fazer o mínimo possível de esforço. Porque para o empresário que tinha um faturamento X, naquela altura o faturamento baixou, Sim, baixo. mas as empresas continuavam a trabalhar. Então, nessa ordem de ideia, com aquilo que consegues, pague a instituição de crédito. E a mesma, em algum momento, por ver aquele esforço, acabava cedendo ou perdoando esses juros de mora, esticava aquilo que era o período em que o cliente pudesse pagar. Então foi um momento de desafios, superações. Como diz o velho ditado, no meio de uma crise há sempre uma oportunidade. Para encerrar sobre gestão de crédito, quais são as opções de crédito mais comuns para empresas no país? Bom, atualmente tem surgido muitas linhas de créditos, em particular para as empresas. Falo isso porque temos tido vários programas, desde privados, assim como públicos, para créditos de iniciativas jovens, para casos empresariais mesmo. Mas agora, para nós, como o setor privado, diria que temos criado linhas de crédito mais flexíveis e mais dinâmicas e também a taxas de juros mais cômodas para a situação atual do nosso país. Porque, infelizmente, tenho que reconhecer como profissional dessa área que no nosso país o crédito é muito caro. Ainda é um grande desafio, mas o crédito é muito caro. Então, para uma empresa ter um certo valor, há uma taxa de juros muito cara, não tem sido fácil. Então, faz parte do meu trabalho, mas sinto isso pelos clientes. Então, buscamos tornar, oferecer taxas mais acessíveis. Então, aconselharia aos empresários, aos empreendedores, a não se agarrarem a uma instituição de crédito. Busquem mais informação, busquem conhecer mais instituições de créditos, ou também podem buscar por corretores de crédito, que são pessoas que conhecem o mercado de crédito, então, em função da sua situação, podem orientá-lo a buscar o crédito mais acessível e ideal assim é que é para aquilo que é a empresa. Quais são os serviços de corretagem bancária que vocês oferecem às empresas? Agora estamos mesmo a falar de corretagem bancária. Bom, na corretagem bancária, atualmente nós trabalhamos com agentes bancários. Então, atualmente, como agentes bancários, nós trabalhamos mais com crédito para funcionários e agentes do Estado. E como é que tem feito esses serviços? Porque estamos a falar de funcionário do Estado, estamos a falar do outro lado da gente. Como é que vocês trabalham? Bom, a dinâmica para os agentes e funcionários do Estado é mais flexível. Ponto número um, a pessoa tem que ser agente ou funcionário do Estado. Agora, feito isso, já passamos já para a avaliação, se tem capacidade, qual é o nível de endividamento, se reúne com todos os requisitos. Feito isso, como eu disse, o processo de crédito para funcionários do Estado é bem dinâmico. Os bancos não colocam muita burocracia, Sim. só precisam confirmar se está tudo confirmado. Os funcionários e agentes de Estado, eu até costumo dizer que todos os funcionários e agentes de Estado são privilegiados, só precisam saber usar aquilo que é o privilégio que as instituições de créditos concedem ao facilitarem o crédito. Mas agora, para as empresas, ainda tem sido um desafio, principalmente na altura ou na época em que estamos agora. 2024 foi aquela situação das manifestações. Agora já cenário, mas estamos numa situação de muita instabilidade. De repente amanhã estamos a acordar, já é manifestação ali, manifestação por lá. Então, o ideal mesmo para as empresas é buscar estudar um pouco mais o crédito e, como eu disse antes, buscar perceber que o crédito é uma ferramenta. Então, se eles estudam mais sobre o crédito, vão conseguir achar instituições que possam dar créditos que facilitem e que vão de acordo com as suas necessidades. Creio que existe aquilo que se diz diferença na corretagem bancária. Quais são as principais vantagens de corretagem bancária em comparação com outros serviços financeiros?
Bom, na corretagem bancária, especificamente na linha de crédito para os agentes, para os funcionários e agentes do Estado, a vantagem, como eu disse antes, é que é um processo bem dinâmico e flexível. Desde que o indivíduo ou que os indivíduos sejam agentes e funcionários do Estado e tenham capacidade, tenham como confirmar isso, é um processo super rápido. Tudo bem. Sim. E quais são os bancos que trabalham convosco? Bom, trabalhamos com várias instituições, mas por questões publicitárias ou Sim, sim. pela natureza da atividade, não podemos fazer menção dos Exatamente, nomes por sim. aí, mas cada cliente vindo ter conosco, como eu disse, nós avaliamos a necessidade, avaliamos as condições e orientamos ao banco que melhor se adeque à necessidade desses mesmos clientes. Há pouco ouvi falando de taxas. Quais são as taxas e comissões associadas aos serviços de corretagem bancária? Bom, não tem um padrão como tal, digo, não tem um padrão como tal, porque falamos de crédito para funcionários do Estado, falamos de microcrédito, falamos de crédito bancário, Exato. mas o Banco de Moçambique, como regulador, padronizou aquilo que são as taxas, como é que eu posso dizer, médias, a nível de todo o país. Então, em função daquilo que é o segmento, ser microcrédito, já tem um padrão de taxas. Ser banco já tem um padrão de taxas. Ser crédito para funcionários e agentes do Estado também já tem um padrão de taxas. Então, cada instituição aplica dentro daqueles parâmetros. Então, nós só buscamos, quando é o caso de orientar um cliente, neste caso, buscamos conduzi-lo à instituição que esteja com a taxa mais vantajosa para aquele mesmo cliente. E como pode ajudar as empresas a reduzir custos e aumentar a eficiência? Bom, primeiro ponto, vou sempre focar nisso. Orientaria as empresas a partir de já a olharem para o crédito como um instrumento, uma ferramenta de impulso para os seus negócios. Se a empresa está a começar, ou se já está há um tempo no mercado, acredito que toda empresa tem uma projeção. Estamos no início do ano, então, tendo aquilo que é a sua projeção para questões de custos. Se uma empresa X pode levar um crédito custo para um certo investimento que vai aumentar a sua capacidade, vamos lá, a sua capacidade de produção, por exemplo, consequentemente aumenta o seu faturamento. Então, aconselharei a empresa a ir buscar um crédito que aumente a sua capacidade de produção, consequentemente aumenta o seu faturamento, paga assim um crédito, mas ganha mais. Então, aquilo que eram os custos já não sufoca a empresa. Mas, infelizmente, as empresas preferem se sacrificar com aquilo que fazem no momento, consequentemente, os custos têm de ser muito apertados, muito ajustados. Então, isso já não há muito espaço de controlar isso quando estamos numa situação de sufoco. Mas já pegando o crédito como aliado, é simples de injetar ao. E como garante, desculpa a questão, e como é que garante a segurança e eficiência das transações financeiras? Bom, nós como uma ligação entre cliente e instituição de crédito, primeiro ponto que o que buscamos salvaguardar é a segurança e confiança para ambos. Para ambos em que sentido? O banco quer ter certeza de que o cliente ou a empresa vai conseguir lhe pagar no prazo acordado. O cliente, por sua vez, quer ter confiança que o processo vai ser transparente, limpo, por aí em diante. Então, nós buscamos logo de início, falei que o assim, que eu conheço o seu cliente. Então, nós conhecemos o cliente, mas também permitimos que o cliente nos conheça ao máximo. Então, aí deixamos já tudo claro, tudo transparente. Então, criamos essa confiança mútua. Então, o resto já é fruto e resultado dessa confiança mútua conheceu estabelecida já no início do processo. E há quanto tempo a Elite Corretores de Crédito está a operar no mais? Bom, a Elite Corretores de Crédito vinha operando, ou vem operando desde 2025, como empresa, como um grupo já estabelecido. Mas os profissionais da Elite, como eu em particular, já trabalhamos nesse mercado há mais de 7 anos. Então, só que trabalhávamos de forma, como eu posso explicar, individual. Então, percebemos que, como eu disse, somos um grupo de corretores e gestores. Percebemos que o lugar de trabalhar de forma individual seria bem mais estratégico, bem mais eficiente em trabalhar em grupo. Então,
reunimos-nos, criamos a elite corretores de créditos e já conseguimos satisfazer os nossos clientes já com mais eficiência, com uma gama já bem mais flexível e dinâmica. Então, respondendo à questão, estamos desde 2025 a trabalhar com um grupo mesmo. Como é que funciona? Será que as políticas atuais impactam positivamente nos operadores de crédito e corretoras? Bom, atualmente o Banco de Moçambique, como regulador do mercado de segmento de crédito ou de todas as instituições de crédito, tem aplicado sim políticas e medidas que vão de encontro a dado momento com aquilo que é a situação atual do nosso país. Mas de salientar que poderia ser melhor. Tanto mais que eu teria dito aqui que no nosso país a taxa de juros ainda é muito elevada para aquilo que é a realidade empresarial ou das pessoas em si. Mas agora falando daquilo que é mais prático, diria que as microcréditos hoje em dia têm muita facilidade, por exemplo, naquilo que é o seu processo de registro, por aí em diante. Então, os clientes também a dado momento, falo de clientes particulares, assim como empresas, também já têm sido beneficiados por algumas políticas que o Banco de Moçambique tem oferecido. Tanto mais que agora já temos lá um serviço que abre espaço para os clientes ou consumidores financeiros, assim que possam apresentar lá tudo que são as suas queixas, as suas preocupações. Então, há uma espécie de um equilíbrio que está-se a buscar organizar. Ainda não estamos no eixo deste equilíbrio, mas sinto que eu posso afirmar que sim, está-se a trabalhar e as políticas tendem a trazer alguma vantagem, sim. Então, como é que está o mercado atualmente? Para a elite, como é que o mercado está? Será que o mercado está melhor com essas novas políticas ou nem por isso? Bom, para nós como elite, diria que aí é um desafio. Um desafio porque hoje em dia todo mundo, todo empresário, todo particular que tem dinheiro guardado tende a registrar uma microcrédito, por exemplo. Porque as pessoas assumem que basta ter dinheiro, é só pegar a licença de microcrédito e já distribuir. Então, para nós como elite, isso é um desafio, porque nós temos que primeiro lugar, ou ao invés de só orientar os clientes, temos também que orientar os operadores de microcrédito. Porque, olha, a forma como vocês se apresentam ou trabalham como empresa não é institucional. Então, uma empresa, apesar de ser micro, por ser microcrédito, deve também se apresentar como uma instituição. Então, nessa ordem de ideias, há formas de trabalho, há metodologias profissionais, há mecanismos. Então, diria que o desafio é esse: mostrar aos operadores de crédito como trabalhar de forma profissional. E para as empresas, o desafio está como sempre vou fazer missão, sempre farei missão, é na questão de quebrar o tabu. O crédito deve ser um instrumento, deve ser uma ferramenta. Então, esse é o desafio que temos dito com as empresas. Certo. Desde então, Martim, vamos pedir com que deixe as suas considerações finais, porque já estamos na reta final. Dizem que tudo que é bom dura pouco. Vai. Bom, em primeiro lugar, gostava de agradecer à Amélia por ter me convidado ao vosso programa Conexões Empresarial. Dizer que foi uma experiência muito boa. Em relação às recomendações, aos conselhos que deixaria, como um elo de ligação entre dois pontos. Primeiro, deixaria ficar o conselho para quem são os nossos parceiros. Falo de instituições de créditos. Há necessidade de buscar conhecer aquilo que é o mercado em que estão inseridos. Então, não basta só buscar estar a operar como operador de microcrédito ou uma instituição financeira. Busque perceber quais são as políticas, quais são as metodologias, como é que o mercado funciona. Então, nós, como elite, estamos aqui como um parceiro para poder auxiliar com isso. Agora, quanto às empresas e aos particulares, o conselho seria: olhem para o crédito como uma ferramenta e como um instrumento de alavancar aquilo que são os vossos empreendimentos, aí são os vossos negócios, as vossas empresas, e também é um momento para suprir as vossas necessidades de forma antecipada. Bom, é basicamente isso.
Bem, aqui deixou ficar Mazinho, então até a próxima oportunidade. Desde já gostava de pedir que me deixasse os seus contatos para os clientes que gostavam de entrar em contato com a Elite, né? Para poder aderir aos seus serviços, quais são os contatos, como é que eles podem vos encontrar. Bom, tanto para parceiros quanto para clientes, nosso contato é 87 20 57 800. 87 20 57 e 800. Irei frisar que nós trabalhamos com intermediação, gestão, acompanhamento, recuperação, tudo relacionado ao crédito. Então, ele deixou ficar aí os contatos, estão passando neste exato momento no seu rodapé. Até a próxima oportunidade, conecte-se, inspire-se e cresça. Até breve.